4 e 8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Ou seja, temos aí um pensamento positivo, né? Porque muitas vezes a gente só fica pensando em coisas ruins, coisas que atrapalham a nossa vida. O apóstolo já deixa claro para nós, né? Pensa em tudo que é coisa boa, que a gente vai... É o que se chama também de psicologia
positiva, tá? Vamos aí também agora para Filipenses 4, 6 a 7, que ele diz aí, ó: não estejais inquietos por coisa alguma. Filipenses capítulo 4, agora verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Que chique! Ó, glória, voltamos aí. Então vamos lá. Agora nós entramos, como nós falamos aí, na questão da cultura. Primeiro ponto que nós precisamos entender é a questão da cultura, tá? Nós temos aí cultura, ela vem justamente do próprio psicólogo Edward Taylor, né? Que ele chega a dizer que cultura é tudo aquilo que a gente planta, tudo aquilo que, quando fala de cultura, é aquilo que você está cultivando. Então, o que nós estamos cultivando? Quando a gente fala dessa questão cultural, nós temos dois pontos, uma que é pessoal e a outra que é coletiva, tá? O que acontece? Cada um tem uma cultura, e quando a gente fala de cultura, nós estamos falando da forma de se expressar, como se comportar, como agir, as coisas que ocorrem em volta, né, dessa pessoa. E o coletivo é quando a gente fala de uma sociedade, quando a gente fala de um grupo, não é? O que tem de cultura, como dança, música, entretenimento, tudo isso é questão cultural. Quando a gente fala de cultura pessoal, nós estamos falando de certos comportamentos que nós temos com cada pessoa. Então, quando a gente fala de comportamento pessoal, primeiro de tudo a gente vai falar sobre a questão família. Por quê? A minha família é o que vai determinar sobre quem realmente eu sou. Lógico, né? Vamos deixar bem claro também que nem tudo que ocorre na família vai interferir na questão pessoal, tá? Mas grande parte da questão familiar vai interferir na questão pessoal. Então são os dois pontos que nós precisamos entender. Quando a família ela vamos dizer assim, uma família estável, uma família adequada, uma família que está preparada para receber um filho, alguma coisa, você tem aí uma pessoa que pode vir, né, com suas, vamos colocar assim, uma forma pessoal de ser mais adequada para quando a gente fala do coletivo. Não quer dizer também que só quando a família é totalmente preparada ou estável que vai fazer com que a pessoa seja boa? Não. Também pode vir de uma família totalmente desestruturada, vai depender muito da cabeça dessa pessoa que está aqui e ela que vai determinar. O que a gente sabe? Que muita coisa que ocorre na família vai interferir na questão pessoal, não é? Muitos traumas que ocorreram na família traz na questão pessoal também. Aí tá, essa pessoa, ela vai vir de uma cultura familiar, de uma casa que ela está. Nessa casa, por exemplo, vamos imaginar, falar palavrão não é problema, não é? Todo mundo fala palavrão, automaticamente a pessoa vai falar palavrão. Por quê? É um costume que a família tem. Só que vamos imaginar que agora ela vai entrar dentro de um coletivo em que, dentro de uma empresa, não é? Que você tem que falar bem. E aí, você foi chamado para trabalhar no local, vai interferir aquilo que é coletivo. Por exemplo, ela vai participar de uma reunião, ela vai poder falar palavrão? Não dá, né? Eu já tive supervisor que quando eu já fazia reunião com os peão, era só palavrão. Mas quando juntava com a diretoria, pensa no homem que falava bem. Não é? Você falava, meu Deus, o que acontece? Por quê? De pessoal que vem da família, não é? Ele tratava de uma forma. Agora, quando ele juntava com outros, ele sabia como se comportar.
Então quer dizer que a minha questão pessoal pode alterar quando eu estou num coletivo. E quando a gente fala nessa questão do coletivo, tem muita coisa que a gente acaba mudando nosso comportamento por causa do coletivo. Um exemplo, não sei se vocês já viram, tipo um vídeo que as pessoas vão entrar num elevador, né? Todo mundo que entra no elevador, em vez de, porque normalmente quando a gente entra, a gente fica olhando para a porta, né? A pessoa entra no elevador, mas está todo mundo virado olhando para o fundo. A pessoa entra no elevador, ela entra com a cultura pessoal dela, que é olhar para a porta. Só que se ela vê todo mundo olhando para o lado de fora, para o outro lado, o que ela faz? Ela também muda. Ela pode até não entender o porquê, mas ela não quer ser diferente. Porque quando a gente fala nessa questão coletiva, um dos grandes problemas dos seres humanos não quer ser isolado. Ele não quer ficar fora do grupo, porque nós vivemos em grupo. E esse vai ser um dos influentes que vai também moldar aquilo que eu sou. Então quer dizer que dentro de um grupo eu posso ser de um jeito, fora do grupo eu sou outra pessoa. E isso a gente acaba vendo sempre, principalmente quando a gente fala de crianças dentro de escola. Por quê? Quando a criança está com o coletivo, ela é uma. Quando ela está em casa, ela é outra. Aí quando você fala para a mãe ou para o pai, fala, viu, seu filho fez tal coisa. Como assim? Ele nunca fez isso em casa. Nossa, ele nunca aprontou desse jeito. Por quê? Na casa ele tem a família, ele tem uma atitude. E dentro do coletivo, vai depender muito do que o grupo está fazendo. E aí os pais vão ficar admirados. Principalmente quando vê a câmera, né? Mas não é meu filho, não é possível, não é? Mas por quê? É lógico que é, mas o que mudou? A questão do coletivo, o grupo em si. E isso vai acabar interferindo. Tanto é que quantas vezes nós mudamos as nossas atitudes, mudamos o nosso comportamento por causa do grupo. Eu mudo meu penteado, eu uso certas vestimentas, eu uso certas coisas porque eu estou dentro do coletivo. Agora, sempre vai ter aquele que vai ser o excluído do grupo. Por quê? Porque ele não se encaixa, ele não quer seguir os padrões que foi determinado. E isso vai causar, lógico, constrangimento tanto para o coletivo como que para a própria pessoa, né? Por exemplo, imagine que eu lembro de um fato de uma empresa que trabalhava com bebida, né? Que passava com as máquinas que passavam as bebidas, né? Para ser analisada. Todo mundo tinha que usar o óculos de proteção. Por quê? Uma garrafa daquela podia quebrar e for estilhaço no olho, não é? Podia causar cegueira. Então todo mundo tinha que usar óculos. Então foi dada uma ordem, uma regra. Essa regra ela veio do coletivo. Todo mundo que chega na área da produção da bebida tem que usar o óculos de proteção. Só que muitas vezes a pessoa não gosta, não é? Tem aqueles que já usam óculos, aí tem que usar o outro por cima, não é? Então muitas vezes as pessoas não querem usar. Nunca aconteceu comigo, não é? Então ela tem uma ideia. Aí o que aconteceu? E aí a empresa começou a pedir, e muita gente deixava pendurado o óculos e continuava trabalhando sem óculos. Aí o patrão, o dono da empresa falou assim, viu, vamos fazer diferente, vamos premiar aquele que estiver usando. Aí falou, beleza, né, então vamos premiar. Aí começaram a olhar na linha, né, tinha uma pessoa que todo dia usava, daí falaram, não, vamos premiar essa pessoa. E mandaram chamar o rapaz. Quando chamaram o rapaz para poder premiar, aí perceberam que não tinha lente no óculos. Ele arrancou porque disse que incomodava. Aí ele usava só o arco para ninguém encher as paciências dele, não é? Ou seja, você tem o coletivo, mas interfere no pessoal, que é o uso dele. Só que ele esquece que todos, né, têm que fazê-lo. Então, por exemplo, para que isso ocorra, vão existir o que a gente chama aí
de regras, né? E essas regras é que vão acabar mudando ou fazendo com que tudo isso venha a funcionar. Por quê? No pessoal, na família, pode não existir regras, pode não existir essa questão de comportamento, mas no coletivo sempre vai existir. Pode ver, quando você entra numa empresa, você recebe todas as regras, as informações da empresa, para que todo mundo possa trabalhar em conjunto, né? Viver num grupo. A mesma coisa na igreja. O que eu preciso? Eu preciso entender também as pessoas que estão dentro da igreja. São pessoas que estão vindo de várias outras, quem sabe, religiões, ou vindo de famílias desestruturadas, famílias quebradas, ou às vezes até de famílias boas, né, com boa estrutura, chegam na igreja. E esse grupo, essa pessoa que acaba chegando, como que ela vai se adaptar? Como que ela vai se sentir no meio deste grupo? Quais são as regras da igreja? Quais são os comportamentos que devem ser colocados? E muitas vezes a pessoa acaba chegando na igreja, ela vem de um comportamento, ela vem de uma atitude, e de repente você percebe que começa a ter mudanças. Por quê? Porque ela já começa a sentir a diferença. E nós precisamos tomar cuidado, porque tem coisas que o Espírito Santo faz, mas tem coisa que o grupo faz, tá? Então, por exemplo, a pessoa chega na igreja, ela tem um costume, né, de falar palavrão, e aí ela chega na igreja, ela percebe que todo mundo não fala palavrão, e ela fala, poxa, né, não vou fazê-lo. Então ela se controla. O que acontece? É o Espírito Santo? É da própria pessoa, que o comportamento do grupo mudou a atitude. Mas, por exemplo, ela sai e ela vai para um local onde todo mundo fala palavrão, mas ela é da igreja agora. E aí, quando ela chega, ela se sente mal. O que está acontecendo? É o Espírito Santo já fazendo a mudança. Então nós precisamos distinguir isso, porque muitas vezes eu sempre ouvi falar assim, a pessoa está mudando porque o Espírito Santo está convencendo. Não é que o Espírito Santo está convencendo, é que o grupo está convencendo ela de que realmente ela precisa mudar de atitude ou de comportamento, porque depois lá no mundo ela volta a ser o que ela era, mas na igreja ela tem um comportamento. E isso pode ocorrer também em várias situações. Por exemplo, dentro de casa, como uma criança chegou a falar assim pro pastor, né? Falou assim, pastor, eu queria que na minha casa fosse igual à igreja. Aí o pastor falou, mas como assim? É porque aqui meu pai vira muito legal, muito bacana, ele fica manso, mas quando chega em casa, ele destrói tudo, ele bate em todo mundo, ele vira um leão, não é? Quer dizer, tem um comportamento na igreja, mas não é o Espírito Santo que mudou, ele está tendo atitudes diferentes. Então nós precisamos tomar muito cuidado. E quando a gente fala nessa cultura pessoal, que é mudança de comportamento, atitude, como que isso tudo, né, funciona? Aí eu coloquei, está aí na apostilinha que eu mandei para vocês, no slide 26, se não me falha a memória, nós temos aí a infância, que vai de 0 a 7 anos de idade. Cuidado que isso não é uma regra. Lembra que eu falei para vocês de indivíduos? Cada um é um. A maioria é de 0 a 7 anos, mas isso pode ocorrer antes ou pode ocorrer depois, tá? Sempre vai ter essa exceção de pessoas ou crianças que vai ter essas mudanças. Por exemplo, às vezes você observa uma criança já com 5 anos com essa mudança, ou, como a gente vai ver depois, na adolescência, outros que ainda nem entraram na adolescência. E uma diferença: as meninas, elas se desenvolvem mais rápida do que os meninos, principalmente na questão psicológica. Os meninos demoram um pouco mais, tá? A maturidade também demora. Então é isso que nós precisamos também entender. Então vamos lá. Nesse primeiro ponto, de 0 a 7 anos, a criança desenvolve tanto o hemisfério cerebral direito, né? Vamos, se a gente dividir aqui a parte direita, que vai entrar a questão da emoção, intuição, subjetivo, espiritualidade e etc. Enquanto no hemisfério cerebral esquerdo, racionalidade, objetivo, social e etc.
Então vamos lá, o que vai acontecer? Nós vamos ver, de um lado, a criança sendo emotiva, de 0 a 7 anos. Pode ver que se você brigar com ela, fala duro com ela, ela chora, não precisa nem bater. Então o que está acontecendo? É o desenvolvimento emocional dela que está está crescendo. Ela já começa a ter intuição. Como assim? Ela percebe que quando ela chega com carinho para o pai e para a mãe, ela ganha algo. Quando ela vê que ela chora, ela pode ganhar também. Então ela está tendo essa intuição, esse desenvolvimento, né? Subjetivo, ela já começa a entender que algumas coisas não são concretas, não é? Como por exemplo assim, fica quieto. O que é ficar quieto? Não é algo concreto que ela pode pegar, é algo que ela está percebendo que existe algo além. Então ela começa a ter esse desenvolvimento. Nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes a criança leva para o literal, porque ela ainda não consegue entender o que é subjetivo, tá? E também a questão espiritual. Por isso que Jesus chegou a dizer, né? Ensina a criança, lá em Provérbios, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, que mesmo que ela cresça, ela não se desviará dele. Por quê? Porque é o momento que você pode desenvolver. Então, de 0 a 7 anos é o momento que eu posso trazer o desenvolvimento para essa criança também espiritual. Como, por exemplo, eu falo assim, é nessa idade que a gente já começa a dar os primeiros passos da educação para essa criança. Ela já vai aprender a ler, ela vai aprender a escrever, porque ela já está usando o raciocínio dela, ela já começa a racionalizar. E ela tem aí a questão social também. É nesse momento que ela vai começar a entender as pessoas que estão à volta dela. Por isso é importante estar na escola, porque ela vai ter pessoas à sua volta que não vão fazer tudo que a mãe faz, certo? Por quê? Na casa ela não ouve não, na escola ela vai ouvir um monte de não é? Principalmente de colegas, de amigos, dos amiguinhos que ela está à sua volta, do professor, da professora. Então ela vai começar a entender que na casa ela pode ser diferente e na escola ela vai ter que tomar outras atitudes. Ela vai começar a perceber que em casa tudo que ela pede a mãe faz, na escola nem tudo que ela pede vai acontecer. Então ela começa a perceber e já começa a racionalizar que existem diferenças, e essas diferenças vão começar a trabalhar. Marque aí já a primeira palavra-chave, conhecimento, ok? Primeira palavra-chave, conhecimento. E aí nós vamos para a segunda parte da infância, que é dos 7 aos 14 anos, que é justamente o período que a criança está saindo da parte infantil e indo para a adolescência. Como eu falei, lembrando que não são todos que vão chegar aos 14, pode ser aos 15, aos 16, ou antes, 12, 11, né? Isso depende, vai depender do comportamento tanto familiar, escolar, os hormônios, porque às vezes os hormônios já estão desregulados, né? E isso pode antecipar ou mesmo atrasar o desenvolvimento dessa criança. Mas na maioria das vezes começa aí o primeiro grau e o segundo grau da escola, e eles passam a ter o quê? No hemisfério esquerdo, incentivo à competição. E é nesse período de 7 a 14 anos que a criança ela sabe que ela é competitiva. Ela vai descobrir a competitividade. Se nesse período não existir competição, ela vai ser uma pessoa no futuro com dificuldades para tentar entender a questão da competição. Possivelmente ela não vai querer nem competir. Por isso que é importante jogos, desenvolvimento em quadra, em jogos de futebol, de vôlei, basquete, tudo isso para quê? Para que haja competição e ela tenha esse desenvolvimento. Uma coisa interessante também, a criança de 0 a 7, que eu agora lembrei, nós precisamos deixá-la brincar, tá? Ela precisa ter o seu momento de brincar, momento de andar descalça, momento de se lambuzar no barro, momento de comer fruta com as próprias mãos. Ela precisa ter o desenvolvimento na areia, sabe?
Uma coisa que a gente percebe, a criança quando ela tem uma caligrafia muito ruim, é porque ela justamente não teve desenvolvimento na areia. Ela não brincou na areia, ela não escreveu na areia, ela não fez bonecos de areia, ou brincou lá no mar com areia, fazer baldinho, castelo. Isso tudo desenvolve a questão cognitiva dela e do aprendizado dela. Então precisa, por exemplo, algumas pedagogas, psicopedagogas, quando a criança tem um certo problema em questão de escrever, ela é levada para uma sala onde tem areia e a psicóloga pede para ela desenhar ou escrever as letras na areia. Por quê? Ela precisa ter esse desenvolvimento. Por isso que a criança ela precisa brincar, ela precisa correr, ela precisa gritar, porque tudo está em desenvolvimento. Aí chega na escola, o que a gente faz? Põe todo mundo sentado numa cadeira, todo mundo com caderninho, vai ter que escrever, não pode sair dali nem um minuto, e quando conversa com o colega, a professora já briga. Quer dizer, nem nós, adultos, não conseguimos ficar sem conversar. Pode estar numa sala de aula, vocês vão conversar. Por quê? Porque nós somos sociáveis, então precisa entender, isso também é lógico, né? Precisa também entender que existe um momento, tudo isso a criança ela precisa aprender, tá? De 7 a 14 anos, o que vai acontecer? Vai existir as competições, as provas, né? Trabalhos, chamadas orais, isso tudo é necessário. Por quê? Para que ela seja colocada na prova, não é? Para que ela entenda que tudo que vai passar, tudo que ela vai enfrentar, vai existir luta, vai existir dificuldade e ela pode vencer. Então, são situações que ela também precisa ser colocada em prática. Dos 15 aos 18 anos, ela está deixando a adolescência e indo já para se tornar uma jovem ou um jovem. Você tem a criatividade, tá? E uma das coisas que precisa acontecer nesse período, aulas de ciências, feiras de ciência, empreendedorismo, né? Fazer com que essas crianças tenham criatividade no desenvolvimento, para que elas comecem a pensar e serem criativas. E também a questão da espiritualidade, como eu falei, desde o começo nós não podemos esquecer a espiritualidade. A criança ela precisa entender, e esse é um dos grandes problemas que nós vemos aí dentro das igrejas. Tem o culto infantil, ótimo, excelente. A criança ela vai aprender ali no culto infantil que ela vai ter a sua parte lúdica, né, que vai ser usado bonecos, vai ser apresentada uma história diferente, a história vai ser contada, é diferente do culto normal, certo? Essa criança então ela vai participar do culto dela para que ela entenda, beleza? Quando ela passa, né, daí dos 15 para os 18 anos, ela precisa também ter, né, o seu culto, mas já de uma forma mais adulta, que são os cultos de jovens. Ela vai ter que entender também que agora não tem mais aquelas historinhas que a tia contava, não é? Não tem mais aqueles quadros bonitos, feltro que era feito e tudo mais, acabou. Agora é direto, né? A mensagem, os cânticos e tudo mais. É nesse período que tem que desenvolver. Porque o que acontece? Se a igreja não souber pegar essas crianças, ensiná-las da forma adequada, e chegar nos 15, 18 anos, e ela ainda continua usando as mesmas instruções do infantil, quando chega na idade aos 18 anos, que ela vai se tornar adulta, que ela precisa estar na igreja, ela não quer ficar na igreja, porque não é atrativo para ela, não é interessante para ela. Por isso que as igrejas botam um monte de luz colorida, um monte de coisa lá para fazer rodar tudo mais, para poder atrair os jovens, porque isso não é interessante para eles, porque não foi modificado ou não foi orientado nessa passagem. Porque o que acontece? Pode ver que o culto infantil é de 0 a 7 anos, depois deixa a criança que se vire, não é? São poucas as igrejas que vai ter de 12 a 14, de 14 a 18, não tem, né? Por quê? Porque é uma idade difícil,
é uma idade complicada e eles são questionadores. Com a criança, ela aceita tudo que você está falando. Quando chega na adolescência, ela já começa a questionar. Por que isso? Por que daquilo? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que obedecer? Por que eu tenho que estar no culto? Por que eu tenho que fazer isso? E a professora muitas vezes fala, não, eu não tenho paciência, vou ficar com os pequenos. E aí não tem quem faça isso. E aí o que vai ocorrer? Nós temos um buraco, né? Um espaço que não é preenchido. E aí esses jovens vão se desviar, porque no mundo vai ter as atrações que ele tinha lá na escolinha. E a igreja não tem, porque ele não passou pelo desenvolvimento de reconhecimento de que ele deixou de ser criança e agora está se tornando adulto. E isso muitas vezes vai causar problemas lá na frente com esses jovens, tá? Outra, nessa fase que ele precisa se identificar. E essa identificação é muito complicada. Por quê? Você tem os hormônios que estão no corpo todo, né? Fazendo toda a mudança do organismo para crescimento, para aparecer um monte de espinha na cara, não é? Para a questão de mudança de comportamento. Pode ver que eles vão ser desastrados, porque o braço está crescendo mais do que o cérebro. Então o que vai ocorrer? Por exemplo, eu vou pegar aqui a caneta, né? Está aqui a caneta em cima da mesa, belezinha. O meu cérebro ontem percebeu que eu tinha 1 milímetro, 2 milímetros a menos, só que eu já cresci. A hora que eu vou pegar, eu já pego e já derrubo no chão. Não consigo ter uma coordenação total. Por quê? Porque ainda está em formação, e isso demora. E aí entra um outro problema. Os adolescentes, vamos falar a verdade, é justamente nesse período que a gente tirava RG antigamente, né? Era o período que a gente era mais feio. Aí tirava RG, e esse RG permanecia até ficar depois mais velho, né? Era a idade mais feia que você tinha, você tirava foto. E aí todo mundo fica, poxa vida, vê a televisão, né? Vê a televisão, hoje ninguém vê televisão mais, vê a internet, vê aí os youtubers, todo mundo bonito, maquiado, tem aquelas, como que chama? Que você aperta lá, fica mudando o rostinho, bonitinho, coloridinho, filtro, isso. Tem os filtros, e aí o que acontece? Ela vê uma mentira, e quando ela se olha no espelho, não é aquilo que ela realmente vê. O que vai começar a acontecer? Vai começar a acontecer internamente uma briga, não é? Principalmente do ID, com o ego, o superego, porque ela vai começar a entender que ela não é bem vista no mundo. Ela vai começar a se sentir inferior, ela vai começar a perder a autoestima, ela vai começar a ter comportamentos de depressão. Hoje muitas crianças estão sofrendo de ansiedade, porque elas estão numa expectativa que o organismo dela está dando, que elas não conseguem controlar, e aí vai começar a ter dificuldades, vai começar a ter problemas. E aí o que vai acontecer? Os pais não entendem, os pais não conversam, a família não consegue entender, na escola ninguém entende ela, ninguém entende ele, e aí a única coisa que ele vai buscar, muitas vezes, pode ocorrer, ela encontrar nas drogas uma solução para criar uma fantasia na mente, ou tirar aquelas vozes que falam na cabeça dela que ela não serve para nada, que ela não presta para nada, e isso tudo vai mudar. Muitas vezes em casa, porque o comportamento, que é a grande dificuldade, que eu falo que às vezes eu peço para os alunos fazerem desenho, para a gente poder fazer a interpretação, e aí quando eu vejo a interpretação eu percebo que a dificuldade que eles têm de entender que eles deixaram de ser infantil, porque eles gostavam de ser criança, quando tudo era bonito, quando tudo era legal, que os pais brincavam, só que agora eles estão se tornando adultos, né? Estão se tornando aí já jovens, e os pais já acham que são adultos, e aí o que acontece? Já começam as broncas, já não tem mais aquela conversa de quando era criança, vem filho, vamos conversar, não,
você é estúpido mesmo, você não serve para nada, olha, você só está me dando dor de cabeça. Você está jogando informações para essa criança, para esse jovem que está se formando, mensagens que vão misturar juntamente já com o ID dela, e ela vai começar a ter uma depressão, vai ter uma ansiedade, ela não vai conseguir mais se adaptar com os colegas em volta, e isso é triste, tá? Isso é tão triste que a maioria das pessoas que cometem suicídio são jovens e adolescentes. Por quê? Porque ninguém está entendendo, ninguém está compreendendo, ninguém está trabalhando isso com eles, tá? Como uma vez eu ouvi uma jovem veio falar comigo na escola, e ela disse: nossa, professor, por que só eu sou feia? Eu falei assim: olha, vou falar uma coisa, você pode se sentir feia hoje, mas você ainda não formou totalmente como você deve ser formada, você ainda está em desenvolvimento, você tem que esperar que as coisas venham se organizar no seu corpo, porque você está crescendo, você está se desenvolvendo, os outros também. Falei, você olha, porque ela estava de olho nas crianças do 7º ano, que é tudo bonitinho, só que depois do 8º, do 9º, o primeiro ano do ensino médio, eles vão ficar feios, não tem jeito, não é? Porque vai modificar, só vai começar a ter diferença quando chegar aos seus 18 anos, 19, que aí o corpo já está começando a se formar. Por isso que é interessante, lógico, tirando alguns pontos, né, que pode ser que exista aí alguns problemas no meio do caminho. Por exemplo, uma operação plástica, essa criança, esse jovem, só vai poder fazer isso quando já tiver com seus 18, 19 ou 21 anos. Por quê? Porque aí o corpo já está formado. Lógico que existem algumas situações que a pessoa, por exemplo, nasceu já com a orelha de abano, né? Então há uma cirurgia que pode ser tratada, não é? Mas isso vai depender de cada caso. Mas a maioria das vezes tem que deixar para depois. Por quê? Se você fizer uma mudança agora, essa mudança pode ser diferente depois lá na frente. Por isso que muitos, quando vai se fazer a cirurgia plástica, primeiro de tudo tem que passar por um psicólogo. Porque é ele que vai olhar, ele que vai determinar, ele que vai começar a orientar essa pessoa, essa criança ou esse jovem sobre a questão do futuro. Que é um outro porém também nessa questão de tatuagem. Eu vejo às vezes crianças de 14, 15 anos fazendo tatuagem, mas quem garante que lá na frente, quando ela estiver já adulta, já com a sua característica já formada, se ela vai entender aquilo que ela fez? Então são comportamentos que depois vão ser questionados. Por isso que não pode, não deve ser feito isso agora. Como já vi criança fazendo aqueles alargadores na orelha com 14 anos, daí você fala, meu Deus, e quando chegar aos 20, né, como que vai ser? E aí você vê crianças fazendo tatuagem, né, os pais permitindo que se faça, porque os pais também não foram orientados. Então é uma fase que precisa de orientação, precisa ser conversado, precisa estar ali, sabe, constantemente conversando com esses jovens. Não é fácil, porque você sempre vai ser aquele cara chato, mas você precisa orientar para que ela entenda que ela está em mudança, e isso vai acontecer. Então, um dos pontos também que a igreja não pensa é nesses jovens e adolescentes. Por quê? Se a igreja pensasse, ela teria um grupo de apoio para ajudar esses jovens. Não é só luzes bonitas, não é só grupos cantando que vai fazer toda a diferença. Ela precisa ser ouvida, ela precisa ser entendida. Pastores precisam ouvir estes jovens, precisam entender estes jovens para que possa ter esse desenvolvimento, tá? E aí nós vamos para a fase adulta, que muitas vezes também podem demorar. A fase adulta inicia com a alternância radical para o lado esquerdo. É por isso que os jovens rebeldes se adequam rapidinho ao sistema, ao final da fase adulta. Aquele que era rebelde, que estava usando o lado direito, agora passa para o esquerdo, ele vai se adaptar lá pelos 40 anos. Então demora ainda, demora a se desenvolver. A fase adulta pode chegar até os 40 anos.
há outra alternância de volta para o lado direito, e é por isso que ocorre a crise da meia-idade, né? Depois dos 40 ocorre a crise da meia-idade. E pode perceber, pessoas que são casadas, quando chegam aos 40, aí às vezes já querem, não conseguem mais compreender, porque há uma mudança até da fase do cérebro, já começa a pensar que o casamento é um problema, já começa a imaginar que a situação é um problema, que é outra fase que precisa também ser orientada, ser questionada, precisa ser conversado. Por isso que a psicologia pastoral ela é importantíssima no meio da igreja. Precisa existir grupos separados para tratar de cada assunto. Então, e aí precisa existir o quê? A questão emocional e também espiritual até os 40 anos. E depois, chega a fase já da velhice, né? Ou da parte idosa, que também vai voltar alguns pontos da juventude, porque aí já os hormônios não estão mais funcionando totalmente, você já vai ter perda auditiva, cognitiva, já não é mais aquele jovem que era antes, ele começa a perceber que agora ele precisa de ajuda, que antes ele fazia tudo sozinho, e isso vai causar também problema sério na pessoa, tá? Então tudo isso tem que ser visto, tem que ser pensado, tá? Marque aí, terceira palavra-chave, segunda, olha eu, segunda palavra-chave, sabedoria. Segunda palavra-chave, sabedoria. Pastor. Falei, pastor, que aí para terceira. Tem pergunta aí, não? Não. A Mariana te cumprimentou, acho que todo mundo quietinho. Aqui para mim ainda tá 0. 5 pessoas curtiram, né? Não, tem 4 agora. Qualquer pergunta, irmãos, faz aí no YouTube ou no está funcionando então? No grupo, tá? No grupo do WhatsApp. Que a minha esposa, ela tá com o celular, ela fala para mim que eu estou usando o celular aqui para o TikTok. Então vamos lá. E quando a gente fala do conhecimento da cultura, conhecendo a si mesmo, ou da cultura pessoal, nós entramos no que a gente chama de ego, né? A pessoa é muito egoísta, né? É porque o ID dela está falando muito alto, o ego não está regulado, está desregulado, e aí acontece o quê? Ela apresenta defeito. Quando o ego não está de acordo, você causa problemas, e aí você tem o que a gente chama de egoísmo, né? Que é o hábito ou atitude de uma pessoa colocar seus interesses, de opiniões e desejos, necessidades em primeiro lugar, independente dos outros, né? Mas o que acontece? É porque a regulagem, né, desse ego se perdeu em algum momento. Vocês viram que desde a criança até já adulto, você pode ter várias interferências. O Arno falou aqui, Thaís Serafim, ele está dando aula, explanar mais sobre a adolescência, se puder. Do quê? Como lidar também, explanar mais sobre a adolescência, se puder. Como também lidar com as mães atípicas nas igrejas, com sobrecarga emocional, porque é difícil, né? Irmã, fala assim, hoje, o maior problema não são os adolescentes, não são as crianças, não são os jovens, são os pais. Porque o alecrim dourado que ele criou não pode ser tocado, não pode ser humilhado, não pode sofrer nada. O alecrim dourado dele tem que ser colocado num trono e ser adorado. Então o que acontece? O maior problema que nós temos hoje, eu falo, as crianças, os adolescentes, os jovens, eles vão ter essa mudanças, características e tudo mais, vão começar a olhar para dentro de si, vão tentar questionar a sua existência e tudo mais, mas aí entra os pais, né? Que nem, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que acontece. Eu trabalho com a questão da escola emocional, a escola da inteligência, que lida com as questões emocionais. Nós temos vários alunos de vários comportamentos, de várias atitudes e tudo mais. E aí o que a gente faz? É justamente mostrar para cada aluno
as emoções que eles têm, identificá-las para que eles possam regulá-las, né? Então a gente mostra as atitudes, o comportamento e tudo mais. Aí o que acontece? É lógico que dentro da escola da inteligência a gente vai ter aí opiniões divergentes, principalmente dentro dos alunos. E aí o que vai ocorrer? Quando, por exemplo, eu preciso fazer um trabalho em grupo, né? Muitos vão se agrupar porque já se identificam, mas vai ter aqueles que não se encaixam no grupo. Por quê? Porque é aquela criança atípica, aquela criança que já causa problemas no grupo, é aquela criança que já sempre está criando empecilho para todas as situações, vamos lá, para ser claro, é aquela criança chata. E às vezes nem é atípica no sentido, né? Nem questão... Bastante. Ela não tem nenhum problema psicológico, tá? E nem cognitivo, nada. É uma criança perfeita, só que ela é chata. E a gente descobre que ela é chata por causa da família, que também é chata. E aí o que acontece? A gente chamava de mimado, né? Aquela criança mimada. Aí o que vai acontecer? A criança ela não consegue entrar no grupo, porque ninguém quer ela. Daí ela vem me perguntar por que ninguém quer. Eu não vou falar porque você é chato, né? Mas dá vontade, né? Eu falo assim, olha, acontece que o seu comportamento, a sua atitude não é adequada para o comportamento dos colegas. Lembra que a gente está falando da questão coletiva, né? Dentro do coletivo, muitas vezes eu tenho que abrir mão do que eu sou, não é? Se eu quero ser amigo do colega, se eu quero ser amigo do outro, eu preciso abrir mão também. Só que se você não abre mão, não tem como se encaixar. Aí beleza, ele não entendeu, chega para a mãe também não entende, aí vem a bronca para cima de mim, porque eu estou separando o filho dela. O alecrim dourado não pode ficar separado. Eu falei, mas como assim? Porque ele pode apresentar sozinho, não há problema algum. E aí são as dificuldades que se tem, porque assim, os pais também não reconhecem, não sabem, porque a criança na casa, ela é uma, na escola, ela é outra. E assim, a maioria dos pais, como sabe lidar com as crianças? Como sabe ensinar as crianças? Porque eles mandam relatórios para a gente de como a gente deve dar aula. Então assim, eu gostaria que os pais fossem divididos para que ficasse pelo menos um mês numa sala de sexto ano. Um mês, só um mêsinho. Ficar lá no sexto ano para dar aula. Aí eu queria ver 35 adolescentes lá, 35 crianças lá. E aí ele tem que conversar e convencer cada um daqueles que eles têm que adquirir o conhecimento. Como eu gostaria disso, mas não pode, né? Ela falou aqui sobre saber separar entre a tipicidade de ser uma condição e não espiritual. Sim, isso é importante. Por quê? Saber que uma criança ela tem dificuldades, né? Saber que ela tem um problema que pode ser autismo, pode ser TDAH, pode ser qualquer outra TOD, não é? Assim, é complicado, gente, porque hoje, infelizmente, como nós temos em todas as áreas, né? Nós temos, por exemplo, ótimos professores e péssimos professores. Temos ótimos coordenadores e péssimos coordenadores. Temos bons policiais e péssimos policiais. Bons políticos, não, isso ainda existe, mas péssimos políticos, né? Temos aí em todas as áreas você vai ter o bom profissional e o péssimo profissional. Tem um profissional que ele ama o que faz, gosta do que está fazendo e trabalha em favor daquilo que ele tem. O que acontece? Uma criança que vai a um psicólogo, ou vai a um psicopedagogo, ou vai mesmo até um psiquiatra, não é? Vai passar por esse profissional excelente, ótimo, ele vai caracterizar todas as dificuldades, tudo certinho, e vai ser facinho de lidar com essa criança, porque vai ter um relatório perfeito que funciona. Agora, quando você tem aquele psicólogo, aquele profissional
que não tem amor pelo que faz, ele comprou o certificado dele, né? Pagou para alguém fazer lá o seu TCC, ele não se aplicou e ele está em busca de dinheiro. O que ele faz? Ele coloca essa criança e caracteriza ela e muitas vezes não tem. E é isso que a gente percebe às vezes dentro da sala de aula. A criança ela não tem problema nenhum, ela está em perfeita ordem, ela é apenas mimada pela família, e o psicólogo foi lá e deu um monte de característica para ela, deixando muitas vezes ela atípica dos outros, porque ele acha que tem isso. E aí eu falo, se levar num outro profissional, vai perceber, sabe? Então assim, nós estamos vivendo uma época muito complicada. Pode ver que muitos hoje não querem estudar. Muitos jovens que estão formando-se na faculdade estão formando por se formar. Eles não são profissionais, eles não conseguem, porque já vem de uma geração que não está nem aí para nada, não é? Todo mundo quer ser youtuber, todo mundo quer ser tiktoker, né? Mas ainda continua, né? Ainda tem. Então assim, é uma geração que está chegando, que nós vamos chegar, eu falo que vai ser triste, mas nós vamos chegar num momento que será o caos. Teve um aluno, né, que chegou a falar que não ia estudar mais depois que terminasse o ensino médio, porque ele queria ser Uber. Ele quer ser Uber. Ele ia ganhar dinheiro assim. Ele ia ganhar dinheiro fazendo Uber. O irmão dela falou que antes de fazer 18, na hora que ele fizesse 18, ele ia alugar a casa com os amigos, não sei qual dinheiro, mas eles iam viver de jogo. Do Tigrinho. Não, daqueles outros de tiro lá, tal, porque aqueles dá dinheiro, né? Tá. Fortnite, essas coisas sim. aí. Dá dinheiro, tá? Ia viver disso. Eles não Pergunta estão se mais viveu. Agora trabalha na década do meu tio. É uma fantasia que se cria na cabeça. Né? Esse seria um momento, né? No caso, quando eles estão se formando, assim, mentalmente falando, né? Psicologicamente falando, esse seria um momento de ter uma pessoa que pudesse orientar eles a não seguir esse rumo, né? Esse caminho, Sim. porque senão Tá tudo E é triste. Pergunta se eles escutam. Não escutam. E é triste porque assim, aí fora, o mundo aí fora, não é o que a escola está preparando. Porque hoje a criança, ela tira a nota baixa, né? Mas ela passa. Então para ela pouco importa. Chega no trabalho, se vai ter emprego ou não vai ter emprego, para ela pouco importa. Sabe o que é pior? É o jovem chegar na faculdade e aí ele recebeu uma prova que ele foi zerado na prova, o pai ir lá tirar satisfação. Peraí, mas não é sexto ano. Né? Ele já é um jovem de 20 anos e o pai está indo lá tirar satisfação com a diretora ou com o professor. Por que o filho dele, o alecrim dourado, está lá recebendo uma nota 0? Por quê? Porque ele não se encaixa, não é? E justamente os pais estão sendo o problema, tá? Infelizmente, porque já é uma geração que está vindo lá de trás prejudicada por causa de várias situações que ocorreram na educação, na sociedade, é uma forma geral. E nós não estamos falando apenas de Brasil, nós estamos falando de mundo. O mundo está realmente difícil. Tá? A irmã falou aqui, né? A empresa do marido que o esposo dela trabalha está dispensando os aposentados. Pelo fato dos novos funcionários jovens não saberem conviver no meio corporativo e não ficam. Não podem contar com a nova geração. Mudou, né? A gente comentou muito nessa semana que passou. Já há uns anos atrás não se contratava mais, até acho que 2 anos atrás, recente, não se contratava mais pessoas acima de 50, não achava emprego. Agora eles estão contratando toda essa galera de volta. Exatamente. Eu falo assim que é uma coisa que eu vejo no meu LinkedIn, né, que eu tenho o LinkedIn e lá sempre aparece que eu sou técnico eletrônico e tal, sempre aparece pessoas perguntando e tal. Por quê? Porque justamente não tem mais profissionais. Os jovens de agora não querem trabalhar, eles querem ganhar dinheiro. Eles querem ter dinheiro. Teve um senhor que trabalhou com a gente numa fazenda entrega, ele tinha quase 70 anos. Aí ele falou, pessoal, foi embora. Por que vai embora? Não, a empresa que eu trabalhava me chamou de volta. Depois de 3 anos aposentado.
porque eles vão chamar. Não dá mais para ficar sem vai aparecer um monte de idosinho lá trabalhando porque os jovens não conseguem trabalhar. E não querem assim, tipo, querem ainda só não pode ser mandado. Colocar, estipular valores, o quanto quer ganhar e ainda para fazer pouca coisa. E pense, né? Esses idosos vão estar trabalhando, sustentando esses marmanjos, esses marmanjos vão estar casando, vão estar criando filhos, e esses filhos vão ser agora, o alecrim douradinho deles vai ser pior do que já foi com eles. Isso é difícil. Infelizmente. E vamos lá. Seguindo agora para nós que precisamos dominar o nosso ego. Vamos lá. Não se sentir ofendido. Ai, Jesus. Somente quando se recebe uma crítica, você não pode se sentir ofendido. Quando a pessoa te faz uma crítica, ela está querendo apenas que você corrija, não é? Mas às vezes nós ficamos totalmente ofendidos, porque a nossa autoestima não está boa. Liberte-se da necessidade de ganhar. Você não vai ganhar sempre. Você também pode perder. Então nós precisamos entender que uma vez você pode ganhar, o outro também pode ganhar. Liberte-se da necessidade de ter razão, não é? E eu falo que quando começa uma discussão e eu vejo que a pessoa quer ter razão, eu chego e falo, viu? Você está certo, pronto, vamos resolver isso já. Tá certo você? Ótimo, beleza. Aí a pessoa fica brava, não é? Porque eu estou dizendo já claro que o que ela não queria, ela queria continuar discutindo. E liberte-se da necessidade de ser superior, né? Isso, quando você se sente mais que os outros, é porque você está aí tendo uma necessidade de ser superior. Libertar-se da necessidade de ter cada vez mais, principalmente quando a gente fala da questão materialismo, o consumismo, né? Tudo isso que entra com ismo é problema, né? Libertar-se da necessidade de identificar-se com seus êxitos, ou seja, eu fui bem nisso, eu sou ótimo nisso, mas calma, você pode ir mal numa outra coisa. Então nós precisamos saber nos identificar como realmente somos. Libertar-se da necessidade de ter fama ou reconhecimento. Esse é um grande problema, principalmente aqueles que são atores, que são youtubers, são influencers. Por quê? Você pode ter um up, né, da sua vida, né, que as pessoas gostam de colocar a sua vida na internet. Tem aquele up, tudo fica famoso e a pessoa gosta de ser, né? Que nem eu vi esses dias um rapaz que ele foi um famoso aí o cara chegou lá e ele falou assim, viu, você não está me reconhecendo? O cara, não, eu sou famoso. Fica bravo com a outra pessoa por não reconhecê-lo. Daí você fala, meu Deus, olha que ponto chega, porque ele quer ser cuidado. E muitas vezes pode ver que essas pessoas que trabalham com fama, né, que trabalham na fama, elas acabam encontrando um ponto que ela já perde a fama, aí ela parte para as drogas, parte por qualquer outra situação, e muitas vezes vai para a igreja. Por quê? No mundo já não está fazendo tanto sucesso, aí vai para a igreja e todo mundo ficou crente. Aí todo mundo vai comprar o CD dele, vai comprar CD, não sei se vende mais CD, né? Vende. Vende ainda? Olha, CD, DVD. Oi, que benção, não sabia ainda. Aí todo mundo vai querer a música dele e tal, vai fazer a fama, porque agora na igreja ele vai ter a fama. E aí quando pede a fama dele de novo, daí ele volta para o mundo, deixou a igreja para... E muitas vezes eles entram em conflitos, né, emocionais e até do próprio comportamento, para poder ter fama, e isso é um problema, tá? E quando a gente fala nessa questão da cultura pessoal, a gente precisa entender que onde entra Deus nesses pontos, não é? Na nossa vida, lembrando que dentro da questão psicológica, a questão do desenvolvimento da criança, do adolescente, do adulto, quando existe a espiritualidade, ela é trabalhada, ajuda muito, tá? A pessoa começa até se reconhecer, melhora a autoestima, em saber que existe um Deus que olha para ela. Isso tudo ajuda muito, tá?
Então a família é a primeira parte coletiva. E aí nós temos que tomar um pouco de cuidado com o consumismo. E uma das coisas que eu deixo aí da Madre Teresa de Calcutá, que ela diz: quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para sua casa e ame a sua família. Se você quer mudar o mundo, precisa mudar primeiramente você, tá? Tranquilo até aí? Sim. Dentro da psicologia pastoral vai entrar os pontos históricos. Eu não vou parar para falar sobre isso, porque eu sei que vocês já leram todo a apostila, e aí eu só vou chover no molhado, né? Então agora nós vamos para os sonhos, que está todo mundo ansioso. Vamos revelar os sonhos, vamos lá. Revela, nossa Senhora. Falando agora de sonhos, tá? Nem todo sonho é de Deus, pode ser de barriga cheia. Então vamos lá, primeiro de tudo, o sonho, né? Os sonhos são imagens, são sensações, são pensamentos, emoções que acontecem em nossa mente enquanto dormimos. E esses sonhos podem acontecer no que a gente chama do sono REM. O que é o sono REM? Vamos lá. Vamos imaginar que existe um gráfico, tá? E esse gráfico, ele vai mostrar quando você está, vamos imaginar assim, ó, aqui você está consciente. Quando eu falo consciente, é que você está acordado, tá? Você está acordado. Então, aqui você está nessa fase do consciente. Quando você dorme, você ainda está no lado consciente. Aqui eu vou colocar como sono profundo. E existe um outro lado que a gente chama de sono REM, tá? Que quer dizer movimento rápido dos olhos, que é uma questão inglesa, tá? O que é o sono REM? É aquele momento que você fecha os olhos, você está dormindo, mas os seus olhos estão se movimentando. E você está em sono, né? Que já está sendo. Por que ele está em movimento? Já Porque... está dormindo, mas não está. Não, você está dormindo já. Você está como se estivesse num sono profundo. Mas na verdade, o teu cérebro está trabalhando. E os olhos, eles não param. Eles continuam movimentando, tá? Então vamos imaginar o seguinte: aqui é o sono REM, que é onde tem o movimento dos olhos, que alguns colocam que é um momento em que você realmente se desligou. Esse sono, quando a gente está dormindo, ele não pode cair drasticamente. Não pode. Você fica muitas vezes pensando, né? Tá, eu estava acordado, estou pensando, você deita na cama, você fecha os olhos, aí você começa a pensar na conta que você tem que pagar, na dívida que você tem, no problema que você teve no trabalho. Você está pensando, sua mente está trabalhando. De repente, você desligou, não é? O cérebro, ele não desliga totalmente. O que vai acontecer? Ele vai desligando assim, ó, gradativamente, devagar, até chegar no sono REM. Depois do momento do sono REM, ele pode descer para o sono profundo, que é quando realmente você apagou de vez, tá? Acontece que, olha só, antes de você descer para o sono REM, você já teve aquele despertar assim, ó. O seu consciente, você deitou, você estava tão cansado, o seu corpo estava no estado físico muito cansado, você desligou. Quando você desliga e já cai para o REM, o teu cérebro imagina que você morreu. Ele falou, não, morreu, porque foi de uma hora para outra, né? Apagou. Morreu porque ele desligou. Cadê o cara, meu? Desligou. O que acontece? O cérebro, ele vai fazer o quê? Nesse meio de caminho, ele vai jogar um sonho desesperador. Que você sonha que está caindo, de repente você acorda assim, mexe o corpo inteiro. É aqueles que dá aqueles espasmos assim que você... Espasmo que você acorda, por quê? Você desligou de repente. Que é rapidinho, né? O que ele fez? Ele jogou
a ideia para você, você despertou no susto, ele jogou adrenalina. Ele jogou adrenalina no seu corpo para que você tenha um pouco mais de tempo para se desligar. Eu falei, não é assim, filho, de repente não, parou? Você tá louco? Vai morrer? Então quando você sonha, você não está no sono profundo. Quando você chegar no reino. Ainda não está no sono profundo. Mas o sono no profundo. Não, no rei a gente sonha? Sim, é no rei que você vai sonhar. Ah, tá. Então esse sonho ali é só pra gente despertar. Esse sonho é o sonho susto. Ah, tá. É como se o cérebro tivesse escondido atrás da lousa, assim, ó. Acorda! Pra quê? Pra que você tenha adrenalina no corpo e você volta. Pode ver que ele mexe o corpo inteiro. E a adrenalina é tão forte que você começa a sentir até dor nas pernas, nos braços. Fala, nossa, fiquei ruim agora. Porque a adrenalina te deu algo mais forte, porque ele pensou, você está morto? Às vezes eu dá esse negócio assim em mim, mas aí dá aquele despertar assim, estou conversando assim às vezes com Deus, daqui a pouco sumiu. Daí dá aquele tum assim, parece que eu tenho que levantar e já fiz Então, alguma coisa. Jesus, onde eu estava. Aí o cérebro falou, foi arrebatada, vamos voltar. Então, mas esse daí seria essa parte? Sim, é esse susto que ele dá. Ah, tá. Ele te dá esse sonho Dá a de impressão susto. que eu tenho que levantar, que acordou, acabou, não vou Volta ter a orar, volta a orar na Não vai dar hora. sono mais. Dá a impressão que não vai dar sono, mas aí a gente Volta a orar na hora. Volta a orar na hora, né? Marque aí, por favor, terceira palavra-chave, inteligência. Terceira palavra-chave, inteligência. Então, esse sono de susto, ele ocorre justamente para te despertar. Por quê? Você tem que dormir, mas é gradativamente. Você vai se desligando devagar, né? Por quê? É a sua respiração, é o batimento cardíaco, tudo, o cérebro se desligando. Para quê? Para que você venha cair para o sono REM. No sono REM, quando você chega aqui, o que vai acontecer? No sono REM, ele vai fazer com que você tenha, se você tiver uma noite tranquila, uma noite de paz, né? Ele vai aproveitar esse momento do sono REM para gravar todas as memórias. Por exemplo, eu vou fazer uma prova. Poxa, eu estudei, né? Eu estudei o dia anterior e agora já vou dormir tranquilo porque eu já estudei. Só que eu preciso ter uma noite tranquila. Por quê? Eu vou passar a dormir e aí eu vou chegar no sono REM, que às vezes pode demorar, às vezes de 2, 3 ou até 4 horas, para chegar nesse sono REM. Cheguei no sono REM, aí eu vou precisar de tempo. Para quê? Para que o cérebro pegue todas as suas memórias que estão lá e lance, né, lá na caixinha da memória. Por quê? O que acontece? O cérebro ele funciona da seguinte forma. Vamos imaginar assim, ó. Lógico que cada um é um, tá? Aqui você está no seu consciente, tá? Aqui no frontal, você tem aí a sua cabeça, você está tendo todas as memórias rápidas ali naquele instante, está sendo gravado. Só que precisa levar lá para o fundo, que é onde vai ficar as memórias, tá? Então o que vai acontecer? Você está aqui, tá? Esse aqui é você, sua alma. O que ele vai fazer? Ele vai pegar as memórias que estão aqui e levar para guardar nas gavetinhas lá. E ele vai fazer isso na hora que tiver no sono REM. Agora, se você não tem o sono REM, vamos imaginar assim, ó. Então quer dizer que no sono profundo ninguém sonha. Não, daí você já está desligado e está quase para acordar. Então quando você passa a noite inteira sonhando, é que você está no sonho REM. Você estava no sono REM. O que se sabe? Todo ser humano ele sonha até 7 vezes à noite. Só não lembra. Se tiver no sono REM, porque ele vai fazer o armazenamento das memórias. Se, por exemplo, eu estou chegando lá no sono REM, aí eu acordo. Vou de novo, começar a dormir de novo. Não consegui, cheguei um pedacinho e já voltei. O que vai acontecer? Ele só vai guardar isso aqui. E o que ocorre?
aqui, vamos imaginar assim, ó, é como se fosse um celular, né? Vamos imaginar que aqui, ó, você tem apenas 16 GB de RAM. Aqui você tem 512 GB. Então, vamos imaginar que vamos imaginar que é lógico que o cérebro é muito mais eficiente que isso, né? Mais uma exemplificação. Você gravou alguns fatos, alguns vídeos da sua vida que você achou importante. E o teu cérebro falou, não, isso é importante, né? Ver sua criança dar os primeiros passos, fazer ali a primeira alimentação, ou você foi num parque com seus filhos, isso tudo são coisas que vão ser gravadas. Vamos imaginar que já está com 12 GB gravado. O que ele precisa fazer? Ele precisa jogar isso para cá, para armazenar aqui. Só que eu não consigo ter esse sono, ele só consigo salvar 1 GB. Salvou só 1 GB. Os outros estão aqui. O que vai acontecer? Vai ter mais informações para gravar. Ele vai apagar isso aqui e vai jogar as novas informações. E aí alguém fala assim, você lembra? Não. Por que você não lembra? Por quê? Porque eu não dormi direito. Nossa, eu sou assim. O que vai acontecer? Acontece. As memórias, elas não estão sendo... É lógico que o cérebro, ele não apaga de vez. Eu ia perguntar se ele não ficava sobrecarregado daí. Ele sobrecarrega, mas o que acontece? Ele vai apagando. Ele fala, isso aqui não é importante. Ele joga para um outro lado aqui. Quem sabe um dia a gente possa pegar. Quando ela pegar no sono. Por isso você tem dor de cabeça, tipo, às vezes? Não, aí já é um problema mais físico. Aqui pode causar cansaço. Isso, cansaço quando ocorrer. Mas dor de cabeça aí já é uma outra situação, aí já é outros parâmetros, aí já pode ser uma questão física. Então ele vai fazer o quê? Ele vai armazenar, mas pode ser que ele não puxe mais isso. Ficou lá, perdido. Então ele precisa do sono REM para quê? Para salvar essas memórias. E aí vai ter um problema. Por quê? Se eu não estou tendo uma noite tranquila de sono, isso vai causar problemas para mim. Porque eu vou começar a não ter mais armazenamento de memória. Agora vamos lá. Eu preciso ter uma noite tranquila, no mínimo 8 horas de sono. Meu Deus, tudo isso. Lógico que nós não somos iguais para todos. Tem gente que com 6 horas de sono tá ótimo, outros com 5 horas de sono tá ótimo. Mas acontece que nós precisamos ter tempo para armazenamento. Você está dormindo, beleza, né? Chegou no sono REM. Aí ele vai fazer o armazenamento. Começou o armazenamento. E ele vai começar a puxar os arquivos e vai passar onde você está. Só que ele vai passar perto de você, não é? Mas ele vai tentar não te acordar, porque ele está fazendo um trabalho para armazenamento. Mas você insiste em querer acordar, porque escutou algum barulhinho ou fez alguma coisa vai querer te despertar. Aí, o que o cérebro vai tentar fazer? Ele vai pegar as informações que estão aqui, vai criar um vídeo para você. Ele está pegando as memórias e fala, olha, o cara vai acordar. O Marcelo está para acordar. Então o que ele faz? Ele pega as informações daquele dia e cria um filme para que eu fique entretido. Normalmente filme bom. Filme bom. Aí eu vou ficar entretido e ficar olhando, e você fica, que legal, olha, né? E ele está continuando fazendo o armazenamento o mais rápido possível que ele pode. Mas vai que nesse sonho aqui você assistiu o Chuck, o brinquedo assassino. Ele vai se assustar. Está na memória. Vai passar o Chuck ou uma criança endiabrada lá querendo te matar. E aí o que vai acontecer? Você vai acordar, porque não é tudo bom. E acordou, já era. De novo. E aí você vai ter na memória aquele sonho. Você fala, meu Deus, o que foi esse sonho? O que pode ter acontecido? Lógico, como diz Freud, todo sonho tem revelação.
Para Freud, tudo tinha revelação. Por quê? Muitas vezes são memórias que você tinha aqui que passaram. E se a gente parar para analisar, é verdade. Vai ter revelação. Só que essa revelação não é revelação divina. Tá? É um sono que eu chamo de barriga cheia. Que é o quê? Apenas um descarrego das memórias que estavam sendo levadas para ser guardadas. Deu para entender? Então, muitos sonhos são o momento do sono REM que você estava para despertar. E aí são mensagens ou imagens que ficaram gravadas. Então vai trazer aí a ideia de que realmente houve apenas uma passagem das imagens que ficou aí na sua memória, no subconsciente e no seu consciente, tá? Agora, nós temos também, nas etapas do sono REM, o ciclo dura cerca de 90 minutos em cada etapa. Em 90 minutos ele guardou. Depois ele joga mais 90 minutos, ele guardou. Mais 90 minutos ele guardou. Até que você vai despertar, tá? E aí, isso lógico, lembrando que nem todo mundo é igual a todo mundo. Por quê? Se você dorme pouco e está acostumado a dormir pouco, o cérebro vai fazer mais rápido, vai pegar o que é mais importante e salvar. E uma coisa que eu sempre falo para os alunos: quando você está estudando, que você quer gravar na memória, você precisa avisar o cérebro que aquilo é importante. Como que a gente avisa? Fala para ele: isso é importante, eu não posso esquecer. Você tem que jogar essa informação. Por quê? Dentro da psicologia, quando a gente fala da psicologia positiva, a gente fala da seguinte questão, né? A pessoa se acha feia. Então o que ela pode fazer para mudar isso? Porque ela vai começar a se deteriorar, ela vai começar a se inferiorizar. Comece a mudar suas atitudes. Se olhar no espelho e ver os pontos positivos que você tem, aquilo que você realmente tem, comece a falar. Isso vai fazer com que precisa se tornar um hábito. Então quando eu torno hábito aquilo que eu estou fazendo, eu estou avisando meu cérebro. Por exemplo, eu estou estudando a palavra, não é? Que nem eu vi uma mensagem nesses dias, aí eu falei, meu Deus, me veio à memória uma pregação. Falei, poxa, eu preciso gravar isso. Eu falei para o meu subconsciente, falei, preciso gravar isso. Beleza, depois eu posso escrever, que eu lembrei. Mas quanta coisa que você fala assim, eu preciso fazer isso. De repente, eu pego o meu celular, aí eu ia procurar. O que eu ia procurar? Nossa, o TikTok, olha que da hora. Passa 1h30. E isso para a memória é sujeira. O que ele vai armazenar? Vídeo do TikTok. E não armazena. Não? E não armazena. Por quê? É vídeo curto. Aí ele fala, isso aí não é nada, pode deixar. Aí a criança vai estudar. Aí vem aquele testando para ele estudar. Ele vai conseguir estudar? Não, porque ele está acostumado ali. E olha, o cérebro é igual nós, preguiçosos. Nós somos preguiçosos. Se, por exemplo, um assunto, uma informação, vou pegar um assunto histórico. Descobri que Dom Pedro II ele tinha escravos, mas a maioria dos escravos eram aforreados, ou seja, nenhum era escravo, trabalhava para ele e recebia salário, porque ele não aceitava a questão da escravatura, né? É uma informação que eu gravei e está na minha mente. Mas se eu vi essa informação na internet, seu cérebro vai guardar? Não, porque você pode procurar depois, está lá no Google. Acho que a gente se condiciona também, né? Então quando você curte o vídeo, aqui. fala assim, numa receita de bolo, aí você vai lá e curte o vídeo, porque depois você pode achar a receita de bolo. Antigamente, quando você ouvia a receita da avó,
Você anotava e automaticamente você tem o texto ali e na sua mente. Quantas vezes você nem precisava mais pegar a receita, porque já estava gravado. Então, quer dizer que o sono já fez a sua parte, tá? Bem, vamos lá. Então, falando do sono, nós temos esse sono que é justamente para armazenar as memórias. E aí nós temos os sonhos. Os sonhos, eles aparecem, pode acontecer para evitar que você acorde, tá? Mas pode ser o sono de barriga cheia. Eu antes de dormir fui lá e comi uma feijoada que sobrou do almoço e eu vou dormir. O que acontece no cérebro? Vamos imaginar o seguinte: aqui está o cérebro, minha caneta está horrível. Se eu usar a preta, depois não apaga. Serve também para quando você fica pensando muito em alguma coisa? Sim. Olha o que acontece. Aqui está o seu cérebro. Né? Agora dá para enxergar, né? Você está aqui, certo? Você tem a sua consciência e você tem as suas memórias. O que vai ocorrer? Chegou no sono REM, né? Chegou no sono REM, o teu cérebro vai pegar as informações e vai levar para a memória, perto de você. Só que tem um outro porém. O teu cérebro está preocupado com o estômago, intestino, tudo tá tudo funcionando. Está tudo trabalhando, que não era para trabalhar. O teu cérebro não era para estar preocupado com isso. Não era para estar preocupado com isso. Porque quando você vai dormir, você tem que ter uma refeição leve. Ao ponto de que você vai comer alguma coisinha ali antes de deitar, tipo umas 2 horas antes de deitar, que já vai fazer a digestão, não vai beber tanta água, né? Vai beber pouquinha água, para que você não tenha preocupação de acordar de madrugada para fazer xixi, não é? Então, você vai ter uma comida leve, o teu estômago não vai precisar trabalhar, então o cérebro ele não vai precisar se preocupar. E aí ele vai ficar gravado só nisso. Mas o estômago está trabalhando, o intestino trabalhando, a bexiga trabalhando, tudo movimentando. Ele começa a sofrer interferências. Porque aí ele não sabe se ele vai armazenar ou se preocupa com o intestino, se vai armazenar ou se vai preocupar com o estômago. E aí fica aquela preocupação, porque vai que dá aquela azia, não é? E vai que você vai sofrer uma interferência, ele vai te acordar. Para quê? Para que você não morra, não é? E aí o que vai ocorrer? Você vai ter sonhos e na maioria das vezes, pesadelo. O cérebro vai te acordar. A ideia do pesadelo é te acordar. Vai fazer com que você desperte para poder tudo funcionar. É como coisa, viu? Fica sentado aí pelo menos 1 hora, até fazer toda a digestão. Depois a gente conversa. Pode ser? Só que não é o que a gente faz. A gente vai insistir em dormir de novo. E aí você fica morrendo de medo de ter sonho pesado de novo. E vai ter sono pesado de novo. Vai ter aquele momento em que você vai sonhar. Normalmente, sono, cochilo depois do almoço, esse sonho você pode esquecer. Por quê? O cérebro fala, viu, mas o que você está fazendo? Essa hora você está tirando cochilo? Com a barriga cheia? Porque quando você dorme, não é? Você está fazendo o quê? Você está desligando tudo, só que não está tudo desligado. E aí é o problema. Isso é verdade. Sempre tem pesadelo quando eu durmo de tarde. Por quê? Todo dia eu durmo de tarde, né? Porque eu acordo 3 horas da manhã, então de tarde. Aí você tem que acordar, ficar sentado e esperar a digestão. Nossa. Né? Porque não é possível isso. Então o cérebro ele vai começar a reclamar. E isso vai. Seria o quê? Umas 2 horas? Oi? A digestão não seria umas 2 horas? É umas 2 horas de digestão. Até tudo fazer funcionar. Não é? Aí depois não dá mais conta. Não tem de dormir. Aí não dá mais tempo para dormir, né? Eu tenho que buscar isso na escola. Então, ó, nós temos, né? O que acontece? Nós temos sonho de barriga cheia. Nós temos os sonhos que são pesadelos disso aqui.
sonhos que vão no cérebro para poder só armazenar, né, a configuração. Todos os sonhos têm revelação? Sim, por quê? Segundo Freud, vamos lá, você imaginou no sono, você teve um sonho que foi um pesadelo, né? Você viu um crocodilo vindo pegar você e tudo mais, o cérebro querendo te acordar. Mas esse crocodilo você já viu em algum lugar. Ele só está trazendo a sua memória. Então são coisas que já estão na sua cabeça, que pode ter sido de filme, que pode ter sido num parque, que pode ter sido quando você era criança, porque muita coisa o cérebro não vai guardar. Quando ele vai armazenar, ele vai pegar coisas que às vezes está armazenado aqui há anos, que não teve tempo de puxar. E aí você pode pegar assuntos da sua infância, traumas da infância. E quando você dorme muito? Que tem? Não, você às vezes acorda querendo dormir mais, fica mais cansada. Então, aí é um problema. O que está acontecendo? Aí é uma questão física, que pode ser não nessa questão do cérebro querer armazenar, porque ele só vai armazenar, não é que ele vai te dar sono porque ele precisa guardar memória. Ele vai aproveitar que você está dormindo para guardar as memórias. Se você não dormir, ele não vai guardar memória. E uma coisa, a gente sabe que uma pessoa, ela pode ficar até uma semana sem dormir, mas depois já começa a dar problema. A pessoa já começa a perder noção da existência dela. E aí pode se tornar obsessiva, pode se tornar problemática. E se for, que nem a Laura estava falando, mas assim, na questão, você dormir além das 8 horas, é problema também? É problema também, mas só que aí tem que ver a característica de cada um, né? Pode ser uma questão falta de vitamina, pode ser problema de falta de ferro, anemia, abatimento cardíaco, tem várias... Cansaço também? Cansaço, estresse, depressão, ansiedade, tudo isso pode interferir. Entendi. Tá? Agora, como que Deus trabalha para dar o sonho, desculpa. Vamos imaginar o seguinte: você é cristão. Você é cristão, você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo com você. Ele vive junto de você. Por isso que nós somos considerados o templo do Espírito Santo. Você está tendo o seu sono, não é? E a memória está sendo trabalhada e o Espírito Santo não vai interferir na sua memória, porque ele é ordeiro, ele não vai mexer com isso. Mas ele pode aproveitar, né, o sono que você está tendo e lançar informações, que pode ser uma profecia, que pode ser algo para te alertar, pode ser algo que seja para avisar alguém. Ele vai interferir no seu sono. Ele não vai impedir da memória ser gravada, tá? Ele vai dar um sono, e às vezes é um sono bom até, né? Você vai ter um sono bom, o Espírito Santo vai jogar as informações que você precisa saber, vai passar por você, e muitas vezes porque você não deu oportunidade para o Espírito Santo falar. O Espírito Santo esperou o dia inteiro, você não deu uma oportunidade. Aí fala, então eu vou jogar a informação. Se você vai entender ou não, mas pelo menos eu vou tentar. E ele lança a informação. E é assim que às vezes, por exemplo, quando a pessoa conta o sonho, a pessoa conta o sonho, aí fica fácil você ter uma interpretação. Porque algumas características o Espírito Santo ele mostra. E aí fica fácil, principalmente são questões espirituais. Ele vai jogar as informações e, dependendo de quem estiver ouvindo, vai conseguir entender. Então, para eu entender um sonho espiritual, o que eu preciso ter? Eu preciso ter também o Espírito Santo. Porque quando eu escuto o sonho de alguém e eu sinto que aquela mensagem realmente tem algo, aí o Espírito Santo me dá a revelação. E aí eu consigo interpretar. Mas quando eu não vejo nenhuma informação importante, o que acontece? Eu sei que é um sono apenas da memória, ou são informações que realmente
foram passados ali, que foi apenas do sono, tá? Por exemplo, que nem eu coloquei aqui, ó. Vamos lá, cadê? O nosso inimigo, ele pode usar essa artimanha de sonhos para enganar? Sim, só que aí é uma coisa diferente. Aí, Porque no caso que o senhor falou que a gente tem o Espírito Santo para saber as características. vamos lá. Eu estou perguntando porque uma vez uma pessoa que é espírita falou que havia sonhado com ela e tal, descreveu o sonho. E aí no começo eu perguntei para o senhor, será que alguma coisa a gente fica pensando também, acontece? E aí depois aconteceu com um outro casal a mesma coisa que ela tinha sonhado com a gente. Que era com a gente que ia acontecer quando sonha, não erra, que não sei o quê, como se fosse uma revelação. Certo. Por isso que eu estou perguntando, até mesmo por conta dessa questão do espiritismo aqui. Sim. Vamos lá. O que pode acontecer? Você está aqui, não é? Ele vai buscar as informações e vai jogar aqui. O Espírito Santo está aqui. O que pode ocorrer é o seguinte: você tem vou fazer uma orelhinha aqui, né? Aqui está as suas orelhas. Não só, né, a orelha, mas também aqui os olhinhos, né? Nossa. É que você está olhando de cima. Ah, tá. Agora Você sim. está olhando a cabeça, tem as orelhas e os olhos, né? Está olhando de cima aqui, tá? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele pode jogar informações através do seu ouvido, tá? Às vezes uma história, alguém que contou alguma coisa, e isso vai ser levado aonde? Na sua memória. E da memória ela vai ser guardada e pode passar por você. Então às vezes você ficar ouvindo muita coisa, pode parecer para você no sonho, né? Ou ele vai te jogar em imagem, porque ele vai usar os nossos sentidos, porque ele não consegue interferir aqui dentro. Por quê? O Espírito Santo está aí dentro. O Espírito Santo está aqui dentro. Agora, quando não existe o Espírito Santo, aí a coisa complica. Por quê? Porque aí pode ter vários outros que vão interferir e vão querer se intrometer para querer causar problema. Vai credo. Tá? E isso aqui é um problema. Por quê? Eles começam a provocar não só na questão do sono, mas até no consciente. A pessoa começa a ouvir vozes, começa a ver imagens. Ai, eu vi um vulto, ai, eu vi tal coisa. É porque alguma coisa está errada. Quando o Espírito Santo habita, ele faz a limpeza. Não fica ninguém, tá? Pode uma pessoa não ter o Espírito Santo e não ter demônio? Sim, é possível. Por quê? Não houve uma interferência, né? Mas normalmente ele vai querer fazer essa mudança. Então, por exemplo, a pessoa teve um sonho lá, já começa por aí, né? Você vai questionar. Oi? A irmã Dani falou que no YouTube travou. A irmã... Aqui pra mim tá normal. A irmã tá em Serafim. A conexão está estável. A conexão tá instável. Aí já é a internet mesmo que tá. Qualquer coisa corre no TikTok, irmão. Tá? Depois ele vai ficar gravado também. É que a internet tá oscilando, né? Tá oscilando aqui para nós. É a internet agora. Vai perdoando aí. Aí já não é culpa minha. Aí já é culpa da desktop. Então, aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque da onde está vindo a informação? Por isso que se eu tenho o Espírito Santo, eu peço para ele a revelação. Se não há revelação, ele não vai mostrar a revelação. Então, aí eu fico em paz. Mas o Espírito Santo, ele sempre vai dar algumas informações. Um exemplo que a gente fala se sonhos têm interpretação, agora tirando a questão espiritual,
questão de sonho através de Freud. O que ele diz? Eu sonhei que o meu dente estava caindo. O que pode ser? Uma insegurança ou medo de envelhecer, que nós temos. Então, quando às vezes eu sonho que eu estou caindo um dente, é porque eu tenho uma insegurança de algo que pode estar acontecendo comigo. Aparecer nu em público, né? Você está sonhando e aparece você nu, peladão. É medo de julgamento ou de exposição. Está travado, né? Tá, ele só está carregando. Mas já Tem já. que deslocar o lugar de novo, né? É que daí eu acho que ele vai perder a. Mas eu acho que Ele não vai estar gravado, vai? Não, gravado ele fica. Fica gravado. Deixa assim, fica gravado. Deixa eu avisar os irmãos. Aí a última palavra-chave, daí você põe aí para nós. Eu vou avisar no chat do YouTube. Tá. Mas é a internet que tá. O que eu tava falando? A questão de insegurança, principalmente quando você aparece nu, voando, desejo de liberdade ou de ter o controle de algo. E sonhar com água pode representar emoções profundas ou agitadas. É lógico que cada sonho tem a sua própria interpretação. Ok? Última palavra-chave. Aí manda no grupo aí que a última palavra-chave é sonho. Última palavra-chave é sonho. Ok? E assim nós acabamos a nossa aula. E próxima aula a gente já entra em seitas e heresias, tá? Seitas e heresias. Aí nós temos 4 semanas para correr atrás disso. O que é seita, o que é heresia, quando que uma igreja é seita, quando que uma igreja é herege, quando que surgem as heresias, tá? Então, na próxima aula nós estaremos falando sobre esse tema, ok? Tranquilo até aí? Então vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus, somos gratos a Ti por tudo, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, operado em nosso meio. Te peço, continua abençoando o Teu povo, ajudando cada dia. É o que eu te peço, confiante, Senhor, cada vez mais na Tua palavra. Pedimos e agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Professor, quando você tem aquela sensação de viver uma